pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço minha sobrancelha. E pra quem quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é esse daqui. O arroba mudou de novo. Então, gente, eu peço pra vocês nunca ir pelo arroba que eu coloco no vídeo, porque às vezes eu mudo assim, entendeu? Sempre vai pelo link que eu coloco na descrição. Todos os vídeos vão estar sempre com o link certo. Bom, gente, então chega de enrolação e vamos lá pro vídeo. Bom, galera, eu começo mostrando o estado que estava minha sobrancelha. Confesso que eu não consegui deixar ela crescer tanto para fazer um antes e depois bem legal, assim, sabe? Bem diferente. Mas esse foi o máximo que eu consegui deixar ela crescer. Enfim, eu começo dando duas dicas. Primeiro, usar um espelho por perto e outro longe, porque aí você vê sua sobrancelha de dois ângulos para não errar, não tirar nada errado, não deixar ela muito grossa ou muito fina. Bom, galera, aí eu peguei uma sombra e comecei a passar para mim saber exatamente aonde eu posso tirar e aonde eu não posso. Aí eu fiz o desenho da minha sobrancelha certinho, é importante já fazer o desenho da sobrancelha certo, sabe? Pra depois não se arrepender e não fazer o desenho errado. E aí eu comecei a tirar com o gilete mais pra cima, não peguei muito perto da sobrancelha, mas pra tirar esses pelinhos que fica muito pequeno, não dá pra tirar com a pinça, sabe? É importante vocês passarem alguma coisa antes e depois de passar o gilete, porque antes não dá pra passar o gilete puro, porque acaba agredindo muito, e depois a testa fica um pouco desidratada, então é legal passar alguma coisa pra hidratar depois, quando você já tiver terminado tudo, tá bom? Aí não dá pra me explicar muito bem, mas só você olhando dá pra você perceber o que eu tô fazendo. Eu peguei a base da minha boca, do nariz e fiz o final da sobrancelha, depois a base da boca, do nariz e fiz o meio da sobrancelha e também depois fiz o começo. Isso serve para você saber exatamente onde você pode e o que você não pode tirar, porque às vezes a gente acaba tirando muito o finalzinho e fica muito pequeno ou fica muito longa a sobrancelha. Ao longo do vídeo eu vou colocando algumas fotos de como que era a minha sobrancelha antes. Esse daí é um exemplo exatamente do que você não faz com a sua sobrancelha. Eu comecei a tirar muito ela aqui no finalzinho e no começo. Ela começou a ficar, tipo, muito pequena. Graças a Deus eu comecei a fazer algumas coisinhas e recuperei ela. Agora ela tá bem maior, tá bem grande, já cresceu bastante, graças a Deus. Aí eu comecei a fazer o desenho da sobrancelha com o lápis de olho mesmo, porque a sombra começou a dar uma esfumada. Eu comecei a ter dificuldade para enxergar onde tira e aonde não tira. Enfim, eu fiz com lápis para ter certeza que eu não ia tirar nada errado. Eu comecei a tirar com a pinça normal, sem segredo nenhum. E é muito importante vocês fazerem esse desenho que eu fiz, tanto do meio que eu tô fazendo agora, para você às vezes não tirar o do meio, deixar o do meio por último, pelo menos eu deixo para tirar os pelinhos do meio por último, e fazer esses desenhos do final, do meio e do começo da sobrancelha. Bom, nessa hora eu comecei a tirar a sombra e o lápis de olho, porque eu tava com óleo de coco na minha testa e começou a descer e começou a ficar, tipo, muito lambuzado. Enfim, eu preferi tirar tudo e fazer tudo de novo, porque, cara, quando você tem dúvida se você pode tirar tal pelo ou se você deve deixar, é melhor você conferir certinho, porque se você tira alguma coisa que você não devia, faz uma diferença enorme, fica feio, dá pra ver que tá diferente, entendeu? Sério, gente, conselho de amiga, prefira perder tempo fazendo a sobrancelha antes de tirar do que tirar sem pensar duas vezes, depois se arrepender e ter que esperar meses a sobrancelha crescer para poder arrumar aquele erro que você podia ter arrumado em menos de 3 minutinhos. Bom, eu terminei tirando com a pinça sem segredo nenhum, só com cuidado para não tirar errado, né? E aí eu tirei o excesso de lápis, de olho, de sombra e tudo mais. E agora é a parte mais difícil, a parte de cortar os pelinhos que normalmente fica arrepiado e fica feio no dia a dia, sabe? Gente, nessa hora, tenha toda a calma do mundo, toda a paciência, só faça se você tiver certeza que você pode cortar aquele pelo. Porque para você fazer qualquer falha nessa hora, é fácil, tipo, é a coisa mais fácil do mundo. Se você quiser ferrar a sua sobrancelha, agora é a hora, entendeu? Literalmente, é muito fácil estragar a sua sobrancelha nessa hora. Então, corte quando você tiver certeza que você pode tirar aquele pelo. Eu já faço minha sobrancelha desse jeito, com todos esses métodos que eu tô mostrando aqui, há muito tempo. Então, não há tanto tempo, né? Que algum tempo atrás eu fazia essas merdas na sobrancelha, como vocês estão vendo aí. Comecei a fazer certo agora. Certo entre aspas, que não tá tão certo assim. Mas agora que eu tô fazendo assim, eu sei aonde que eu posso cortar e aonde eu não posso. Então,
Tenta conhecer sua sobrancelha, conhecer o jeito que você quer, o modelo que você quer, pra depois você cortar tudo certinho, entendeu? E não fazer falhas. Para os iniciantes, eu aconselho não tirar, tipo, muito perto, sabe? Você tá vendo que eu tô tirando bem perto aí. Eu aconselho a tirar, sabe, os pelos maiores mesmo. Já o de baixo, eu aconselho só fazer quando tiver certeza, entendeu? Nem se ele tiver tão grande, não tira se você não tiver certeza. Porque os de baixo é bem mais fácil você errar do que os de cima. É bem mais fácil eles aparecer mais as falhas do que quando você tira de cima, sabe? Enfim, eu aconselho vocês meio que estudar a sua sobrancelha, ver realmente o jeito que combina com você e que você gosta, se sinta bem. E aos poucos você vai saber que qual você pode tirar, qual você não pode. Agora chega a hora mais importante, porém aí eu quero dar uma explicação. Gente, é o seguinte, eu não tô usando rena, não tô usando nada de sobrancelha. Eu tô usando uma tinta de cabelo. Eu vou colocar uma foto dela aí pra vocês, porém no final do vídeo eu também vou mostrar tudo que eu usei na sobrancelha, não só a tinta como tudo, pra vocês já anotarem e saberem o que vocês vão precisar e o que vocês não vão. Bom, é o seguinte, eu não aconselho usar tinta de sobrancelha de jeito nenhum, entendeu? Eu vi algumas pessoas falando na internet que depois de um tempo a sobrancelha começa a cair. Eu reparei que alguns pelinhos começou a cair, tipo como se fosse os cílios, sabe, que cai normalmente. Enfim, eu já volto a falar disso. Nessa hora eu tirei a tinta porque eu reparei que eu tinha machucado a minha sobrancelha, porém no começo do tutorial, antes de eu mexer nela, se você voltar, dá pra ver que esse machucado já tava ali, sabe? Não foi durante o tutorial que eu fiz esse machucado, ele já tava, eu devia ter machucado cedo, enfim. Aí eu preferi não passar a tinta por enquanto, passei na outra. Bom, uma dica que eu dou é sempre passar primeiro do lado oposto a tinta e depois passar do lado certo, porque isso faz com que a tinta pegue primeiro na pele para depois nos fios, sabe? Aí dura mais. Voltando no assunto da tinta, eu realmente não indico. Eu ainda passo ela porque o final da minha sobrancelha é muito ralinho por conta das besteiras que eu fiz e tudo mais, né? Tô pagando por esse preço até hoje, mas graças a Deus ela já tá crescendo pelos truques que eu tô fazendo. Se vocês quiserem, eu posso trazer no canal. Enfim, dá pra ver que eu tive uma grande diferença desde o começo do ano até agora, né? Bom, na verdade, a tinta é só temporariamente até eu achar alguma coisa que eu realmente gosto do efeito e tudo mais. E aí eu começo a passar outra coisa. Até eu achar isso, eu vou passando a tinta. Bom, e aí eu fui fazer o outro lado, eu pintei a sobrancelha toda e tirei onde estava machucado. Não tinha como eu esperar, tipo, 3 dias até o machucado cicatrizar e gravar essa parte do vídeo e depois mostrar o resultado, então eu já fiz na hora. Não é certo passar tinta onde tá um lugar que tá exposto, aberto, sabe? Mas não tinha o que fazer. Bom, mas de qualquer forma eu tô viva até agora, né? Não aconteceu nada, então tá tudo certo. Mas eu não indico fazer isso, aqui eu tô gravando um vídeo. Mas se fosse no dia a dia eu teria esperado ou até nem teria continuado a pintar, sabe? Porque como eu falei, não tem muita necessidade, eu só pinto por causa do finalzinho mesmo. Enfim, eu terminei passando o óleo de coco. E o melhor dessas tintas sem amônia é que se você se arrepender, você pode tirar, só passar algum óleo, alguma água, e aí ela sai. E se você não gostar, tipo, ficou muito claro, passa de novo. E é isso, eu tirei. Pra fazer tesoura, gilete, pinça, alguma coisa pra pentear a sobrancelha. Eu usei o pincel do Rimmel Incolor, alguma coisa pra fazer o desenho da sobrancelha, lápis de olho ou a sombra. A tinta, eu usei essa marca aí. Vocês também vão precisar de algodão e cotonete e também vai precisar da tinta, né? Eu usei todo esse tanto aí que vocês estão vendo, mas sobrou muito, não usei tudo isso daí, pode fazer menos. Também vai precisar de um óleo de coco, uma boa iluminação, aconselho a luz do dia e 2 espelhos. Deixando bem claro, não indico tinta de cabelo. Tô passando aqui porque é o tutorial como eu faço a minha sobrancelha e eu passo. Enfim, gente, o vídeo foi esse. Pra quem quiser me seguir no Instagram, novamente tá aqui o meu Instagram,
O arroba novo é esse daqui, mas sempre confie no link daqui da descrição, tá bom? O link vai estar aqui, só você clicar e vai direto pra lá. Mas enfim, gente, o vídeo foi esse. Um beijo e até mais. E deixa o like, se inscreve no canal. Isso aí.